Assim diz a palavra do Senhor, Josué capítulo 8, versículo 30 a 35. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejar instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo o Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Então, nós já pregamos sobre esse texto, a pregação está lá no canal da igreja no YouTube. Agora vamos para o capítulo 24, e hoje nós então concluímos a série de pregações no livro de Josué. Nas próximas semanas nós iniciaremos uma nova série de pregação na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Então, vamos ler o capítulo 24. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, vieste ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs a escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre esses, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém os entreguei nas vossas mãos e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippó, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém, os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões diante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. E comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrate e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses.
porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolheste o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na sua própria herança em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-no em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de pratas, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéia, seu filho, a qual lhe fora dada na região montanhosa de Efraim. Vamos orar, vamos pedir o auxílio do Senhor durante a pregação. Pai querido, nós mais uma vez te suplicamos que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Assim como Israel ouviu essas palavras e elas ficaram como testemunhas em favor deles ou contra eles, se eles obedecessem aquilo que eles estavam assumindo de compromisso, receberiam as bênçãos da aliança. Se eles, porém, quebrassem a aliança, eles apanhariam os castigos da aliança. Essas palavras também, lidas diante de nós, possam ser um testemunho em nosso favor contra nós, se nós não formos fiéis ao Senhor, como o Senhor tem sido fiel a nós, assim como foi a Israel no passado. Por isso nós pedimos, Senhor, ouvir essa leitura e a pregação dela possa mexer com o nosso coração e não deixar que negligenciamos o chamado para servir ao Senhor em fidelidade e verdade. Abençoa-nos mais uma vez, nós te pedimos. Ajuda para que possamos ouvir a mensagem do Evangelho com bastante disposição. Prepara os corações para receber essa palavra. Ajuda também o teu servo na transmissão dela. Nós te suplicamos isso em nome de Jesus. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, também visitantes que estão no nosso meio, além dos visitantes que vieram com Gabi, seu namorado, e as irmãs dele, também temos alguns visitantes que vieram a convite do irmão, da família do irmão Luciano. Conforme eu indiquei na pregação anterior, os 2 últimos capítulos do livro de Josué funcionam como uma conclusão do livro.
Então, no capítulo 23, Josué reuniu a liderança de Israel para lembrá-los dos compromissos da aliança entre Deus e o seu povo. Agora, no capítulo 24, Josué reúne toda a nação de Israel, também com a liderança, para renovar a cerimônia de aliança, para realizar a cerimônia de renovação da aliança entre Deus e o seu povo, melhor dizendo. Somos informados já no primeiro versículo que todo o povo estava reunido em Siquém. Siquém, conforme a leitura que nós fizemos no capítulo 8, é o mesmo lugar onde o povo de Israel renovou a aliança com Deus assim que entrou em Canaã, logo após a derrota às cidades de Jericó e Ai, antes de prosseguir com as guerras de conquista. Então, a referência a Siquém, logo no início desse texto, pode indicar que essa cerimônia aqui no capítulo 24 está acontecendo nos mesmos moldes que a cerimônia que ocorreu lá no capítulo 8, que por sua vez aconteceu de acordo com tudo que Moisés havia ordenado lá quando ainda estavam acampados nas planícies do Jordão, no capítulo 27 de Deuteronômio. Então Josué, quando entra com o povo de Israel em Canaã, ele conduz o povo para Siquém, para cumprir aquilo que Moisés havia ordenado. E agora ele está retornando para o mesmo lugar, para Siquém, para mais uma vez celebrar essa cerimônia de aliança. Então, o autor do livro, provavelmente o próprio Josué, ele deixa de repetir aqui no capítulo 24 certos detalhes da cerimônia que foi informado lá no capítulo 8. Mas ele faz aqui o que não é feito no capítulo 8, que é registrar as falas, tanto do Senhor como do povo, lá no capítulo 8, compactado. Então, esses dois textos se complementam com detalhes acerca dessas cerimônias de aliança que Israel celebrou diante do Senhor. Assim, algumas informações são omitidas aqui porque já foram registradas lá no capítulo 8. Por exemplo, aqui nós lemos que Josué reuniu todo o povo em Siquém, mas não dá os detalhes que nós lemos lá. Por exemplo, que o povo no vale, se estendendo no vale, o povo estava para o monte Ebal e para o monte Gerizim, e que era uma disposição que facilitava para que as palavras de Josué pudessem ser ouvidas por todo o povo ao longo do vale de Siquém. Mas aqui então o foco está no discurso dessa cerimônia de aliança. E esse discurso aqui se divide em duas partes. Na primeira parte do discurso, Josué narra resumidamente como Deus havia constituído Israel como nação pactual, dentre todas as famílias da terra. Então nós podemos ver nos versículos 2 e 3, Deus chama Abraão e o tira do meio da idolatria dos seus pais, fez Abraão peregrinar na terra de Canaã, a terra que mais tarde, mais de 400 anos depois, seria então possuído por seus descendentes. E de Abraão Deus escolhera a Isaque, de Isaque Deus escolhera a Jacó, e de Jacó Deus escolhera os seus 12 filhos que compõem as 12 tribos da nação de Israel. E o texto diz que por amor de Isaque, Deus havia dado a Esaú, seu outro filho, que não herdou a promessa, Deus havia dado as montanhas de Seir. Deus havia feito isso também com Abraão, com o filho Ismael, que não herdou a promessa, mas Deus ainda mostrou misericórdia a Abraão, dando a Ismael o deserto de Parã. Você pode ler isso em Gênesis capítulo 21, versículo 15 ao 21. Mas Josué, além de relembrar que Deus havia separado os descendentes de Abraão para ser o seu povo pactual e para herdar a terra de Canaã,
Josué agora segue apresentando resumidamente vários atos redentivos na história do povo de Israel. Versículo 4 a 13, Josué narra a libertação do Egito por meio de Moisés e de Arão, com mão poderosa, realizando as 10 pragas no Egito, versículos 5 e 6. Josué narra a passagem pelo meio do Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abriu, e o povo de Israel passou a pé enxuto, e Deus derrubou as águas do Mar Vermelho sobre Faraó e seu exército, versículos 7 e 8. Versículos 6 e 7. Depois Josué narra o cuidado de Deus para com Israel durante os 40 anos que Israel peregrinou no deserto, sustentando Israel com água que jorrava da rocha, água de um lago que era amargo e foi transformado em água doce, com o maná que vinha do céu, com as codornizes que o povo recolhia pelas manhãs. Isso é versículos 7 e 8. Depois Josué narra a chegada de Israel às campinas do Jordão, na região ainda do lado de cá, antes de atravessar o Rio Jordão, e ali existiam 2 grandes reinos, e como Deus então entregou esses 2 reinos na mão de Israel, vencendo esses 2 reinos e possuindo a sua terra, inclusive narrando aquele episódio em que Balaque, o rei de Moabe, havia chamado Balaão para amaldiçoar o povo, mas por 3 vezes Balaão não pôde amaldiçoar o povo, senão abençoar o povo. Isso são os versículos 8 a 10. E por fim Josué narra a entrada de Israel em Canaã, então atravessando o Jordão e possuindo a terra de Canaã, no lado, depois da travessia do Jordão, e também as inúmeras guerras que Israel travou contra as 7 nações cananeias relacionadas nesse versículo. E Josué conclui essa primeira parte do discurso com a declaração clara a Israel: não foi Israel quem venceu essas batalhas. O texto é muito claro, versículo 12: enviei vespões diante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada nem com o teu arco. Então Deus deixa claro que as vitórias sobre as nações cananeias só foi possível porque o próprio Deus estava no meio de Israel, pelejando em favor de Israel. E em seguida Josué declara que Deus foi fiel a Israel, cumprindo o que havia prometido e colocando Israel dentro de uma terra que emana leite e mel. Então Israel está provando do melhor da terra. A segunda parte então do discurso, dos versículos 14 a 25, depois que Josué lembrou o povo que Deus se manteve fiel à sua aliança em todo o tempo, que ele havia chamado Abraão e os seus descendentes para ser nação pactual, e como Deus realizou obras maravilhosas no meio dessa nação, cumprindo as promessas no meio dessa nação, introduzindo na terra de Canaã. Agora Josué chama os israelitas a confirmarem, a renovarem as promessas que eles já haviam feito de servir ao Senhor em fidelidade e verdade. Nós lemos no versículo 14 essas 2 palavrinhas, integridade e com fidelidade. Essa expressão contida nesse versículo 14 significa que Israel devia servir ao Senhor de coração, não podia ser uma coisa meramente externa, não era simplesmente seguir o que os outros estavam fazendo, mas realmente deveria servir de coração. A palavra integridade é a palavra completa, às vezes é traduzida como justa, que não há falha, não há erro. Então é com esse coração completo, dedicado a Deus,
que os israelitas deveriam servir ao Senhor. E a outra palavra, traduzida como fidelidade, fala sobre a verdade. A palavra por trás é a palavra verdade. Então, integridade e verdade, de coração e de acordo com a verdade, de acordo com aquilo que Deus havia revelado em sua palavra. Então, o povo deveria servir a Deus, não conforme eles achavam que era melhor, não conforme eles achavam que era mais apropriado, mas conforme aquilo que Deus ordenou em sua palavra. Nós temos chamado a atenção para esse detalhe ao longo de todas as pregações em Josué. Sempre, cada vez de novo, nós estamos lendo para que tudo fosse feito conforme Moisés, servo do Senhor, ordenou. E estamos lendo que Josué e o povo estão, de fato, fazendo tudo conforme Moisés havia ordenado. Então, é uma adoração segundo Deus, uma adoração conforme o Senhor ordenou. Nós lembramos muito bem o que aconteceu logo no início do ministério dos dois filhos de Arão. No primeiro serviço de culto que eles foram realizar, eles foram fulminados, morreram queimados com o fogo do altar, na porta da tenda do tabernáculo, porque foram oferecer ao Senhor um fogo estranho, ou seja, um fogo que não estava previsto na lei, o Senhor não havia ordenado. Então, mais uma vez, Josué está chamando o povo a servir ao Deus de coração e conforme a sua palavra. Essas duas exigências que vêm marcando o relacionamento entre Deus e o povo pactual de Israel, em vários momentos as palavras são repetidas, elas possuem aqueles mesmos sentidos que as palavras que Jesus usou para aquela mulher samaritana, quando estavam conversando lá ao pé daquele poço. E quando aquela mulher pergunta onde Deus deveria ser adorado, porque, lembre-se, para esse lugar onde Josué está realizando essa cerimônia aqui em Siquém, no Monte Ebal e Monte Gerizim, eram montes sagrados para os samaritanos, não para os israelitas. Os israelitas, em geral, e a tribo de Judá aprendeu que o Senhor deveria ser adorado onde o tabernáculo estivesse. Nessa época aqui, o tabernáculo estava em Siló. Posteriormente ele vai para Jerusalém e lá permanece, é construído o templo. Então em Jerusalém era o lugar de adoração a Deus, e até cantamos isso no Salmo 122. Mas o Monte Gerizim era o lugar sagrado para os samaritanos. E quando a mulher então pergunta onde deveria adorar a Deus, porque os judeus dizem que é em Jerusalém, e o nosso povo diz que é aqui. Quando ela diz aqui, ela se refere ao Monte Gerizim. Então Jesus responde dizendo que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, não nem em Jerusalém, nem nesse monte, mas em qualquer lugar. Mas os verdadeiros adoradores continuariam adorando a Deus em espírito e em verdade, de coração e conforme a palavra de Deus. Esses dois princípios permanecem páveis no relacionamento pactual. Não há aceitável a Deus que não preserve esses dois princípios de adorar a Deus somente de coração e fazer isso de acordo com a sua palavra. Josué também chama os israelitas a assumirem os compromissos de não terem outros deuses além do Senhor. Tem muita discussão sobre essa expressão que nós lemos ainda no versículo 14, Josué dizendo ao povo: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servir ao Senhor. Ele repete isso no versículo 23, você pode ler, versículo 23, ele diz: agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Essa expressão não parece indicar que Israel estava nesse momento cultivando, adorando, servindo a esses deuses estranhos. No versículo 15, se você observar,
Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, e aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam dali de Eufrates, e os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Então, Josué coloca em paralelo os deuses adorados pelos seus pais com os deuses dos amorreus, que ainda estavam habitando no meio de Israel, porque Israel não tinha a essa altura eliminado todas as nações de Canaã ainda, e essas nações idólatras ainda continuavam cultivando esses falsos deuses. Então o versículo 15 coloca como paralelo os falsos deuses adorados pelos pais de Abraão, lá do outro lado do rio Eufrates, na Mesopotâmia, e também os deuses que os amorreus adoravam ainda em Canaã. Então isso desapareceria quando Israel expulsasse essas nações idólatras de Canaã. A resposta desses homens, a resposta enfática de que eles vão continuar servindo o Senhor, deixa claro que eles não estavam seguindo os deuses dessas nações pagãs. Você pode observar os versículos 16 a 18, é uma confissão enfática do povo de Israel, de que não, o Senhor é o nosso Deus, foi Ele quem nos tirou da terra do Egito, foi Ele quem expulsou essas nações pecadoras diante de nós, foi Ele quem nos deu essa terra, portanto é ao Senhor que nós serviremos, pois Ele é o nosso Deus. É assim que encerra o versículo 18, e no versículo 20, o povo reafirma, quando Josué diz: se deixardes o Senhor e servirdes a Deus estranho, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá, depois de haver feito bem. No versículo 21, então o povo responde: não, antes serviremos o Senhor. Versículo 24, a mesma coisa, o povo disse a Josué: o Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Então veja, esse compromisso enfático do povo de Israel realmente não combina com uma nação que estava ainda na idolatria. Então, o Josué, ao condenar a idolatria, ele está dizendo para o povo de Israel que eles não podem permitir que esses deuses estranhos continuem em Canaã, por meio dessas nações que persistiam, mas Israel deveria continuar as guerras de conquista até eliminar completamente essas nações de Israel. Além disso, deve ser adicionado que a razão por que essa geração está provando essas bênçãos da aliança, está entrando em Canaã, está possuindo a terra, está vencendo todas as batalhas sem dificuldade, é porque Deus estava cumprindo a sua promessa na vida deles, porque ao contrário dos seus pais, a geração anterior, que era uma nação rebelde e pecadora, e foi privada de entrar em Canaã por causa dos seus pecados, essa geração continuou fiel ao Senhor, como Josué mesmo já havia reconhecido no capítulo 22. Então, se a nação de Israel estivesse cultivando esses falsos deuses, como seus antigos pais, eles não provariam desses favores que eles estavam desfrutando da parte do Senhor. Então essa expressão, deitar fora os deuses estranhos, não significa que eles estavam com esses deuses dentro da sua casa, mas deitar fora é lança fora, é expulsar, joga fora, é uma referência então aos deuses que os habitantes amorreus estavam adorando. Eles deveriam ser colocados para fora de Canaã. Josué continua, depois da ordenança para lançar fora esses deuses estranhos que permaneciam dentro de Canaã, ele inclui uma ameaça de castigo caso Israel se desvie do Senhor. O final do versículo 19 e o versículo 20 diz: o Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoa a vossa transgressão, nem o vosso pecado. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Veja o que está sendo dito aqui. A nação que estava provando essa bondade de Deus na terra de Canaã, iria vir a perder tudo.
o que eles tinham se eles quebrassem a aliança com o Senhor. A cerimônia é concluída com o sacrifício que sela os compromissos de ambas as partes. Os versículos 30 e 31, lá no capítulo 8, detalham esse sacrifício, até informando como o altar do sacrifício foi feito com pedras lavradas, que nunca havia sido trabalhadas, e como foi oferecido vários sacrifícios em cima daquele altar, holocausto e também ofertas pacíficas. Mas aqui em Josué 24, a única referência que nós temos a esse sacrifício é essa expressão que você tem no versículo 25: fez Josué aliança. Então, essa expressão, fez Josué aliança, literalmente cortou uma aliança com o povo. Essa expressão hebraica, cortou uma aliança, é uma expressão que sempre é usada para se referir aos sacrifícios em que os animais eram partidos e então queimado em oferta como parte do testemunho do acordo, do pacto que estava sendo estabelecido. Aqui, porém, não é descrito nada sobre o sacrifício em si, mas a menção ao sacrifício está presente por meio da palavra aliança. Findada a cerimônia, versículos 26 a 29, Josué escreve a lei, ou parte da lei, lá no capítulo 8, a referência é a parte da lei que tratava das bênçãos e das maldições. Então é possível que aquilo que Josué está fazendo aqui é registrar a parte da lei que está sendo usada nessa cerimônia de renovação da aliança. Versículo 26 diz que ele faz isso em uma grande pedra. No texto de Josué 8, fala sobre pedras, mas não diz que ela era grande. Mas se você vai para Deuteronômio 27, Moisés havia ordenado que a lei fosse registrada em grandes pedras. Então Josué está seguindo exatamente aquilo que Moisés havia ordenado. Essas pedras, elas serviriam como testemunho a Israel. Nós estamos lendo desde o início do livro de Josué vários monumentos que foram levantados para servir de memorial à nação do Rio Jordão, para o povo atravessar. Josué reuniu pedras dentro do rio, pedras do lado de fora que lembravam ao povo sobre a passagem do Jordão. Quando Josué e o povo destrói a cidade de Ai, o rei de Ai é coberto com pedras como testemunho do que Deus faria com cada nação de Israel que entrasse diante do povo de Deus. E em vários momentos esses monumentos estão sendo erguidos. O último dele nós mencionamos no capítulo 22, quando Josué despede as 2,5 tribos para ocupar a terra do outro lado do Jordão. Eles haviam feito aquele altar na beira do Jordão, que acabou provocando as demais tribos de Israel, porque pensavam que eles estavam fazendo aquilo para sacrificar em cima desses altares, o que seria uma afronta a Deus e levaria a mais castigos à nação. Mas ficou claro que eles não pretendiam sacrificar naquele altar, senão que eles iriam sacrificar onde o altar do Senhor estava diante do tabernáculo. Mas aquele altar servia como testemunho para as futuras gerações dos seus filhos saberem que eles faziam parte do povo de Israel, e aquele altar do lado de Israel servia como esse testemunho. Então também agora Josué está dizendo que esta pedra que está registrando as promessas e as ameaças de Deus e os compromissos do povo de Israel seriam testemunho contra eles se eles quebrassem a aliança. De um lado, lembraria o povo para que o povo não mentisse ao vosso Deus, final do versículo 27, ou seja, para que o povo não se esquecesse dos compromissos que haviam feito diante do Senhor. E depois disso, então, Josué despede o povo para as suas casas. Se o livro de Josué foi escrito pelo próprio Josué,
ao que parece. Então, está claro que os versículos finais não foram escritos por Josué, porque vai registrar a morte de Josué, hein? Então, ele já estava morto, mas algum escriba, depois de Josué, registrou a sua morte. Porém, esses versículos realmente falam mais do que simplesmente registrar a morte de Josué. Eles têm um papel muito importante aqui. Josué viveu 110 anos, tempo suficiente para desfrutar de muitas bênçãos ao lado do Senhor. E também Josué teve a honra de ser sepultado dentro de Canaã, dentro da terra da promessa, na sua própria herança, na sua própria a cidade de Timnat-Sera, a cidade dele. E o versículo 32 acrescenta que os ossos de José, que foram trazidos do Egito por Moisés, por pedido do próprio José, que fez o povo de Israel jurar que no dia que Deus os visitasse, que eles levariam os seus ossos para ser sepultado no lugar que Deus os daria. E o povo está cumprindo agora isso e sepultando os ossos de José na parte de terra que coube aos filhos de José, na região de Efraim. Esse registro do sepultamento dos ossos de Josué serve como um sinal para todos os crentes que morreram antes de entrar em Canaã. O próprio Moisés não pôde entrar em Canaã. E muitos outros olharam Canaã somente de longe. Lembre-se, o povo passou 430 anos como escravos no Egito. Mas os crentes tinham essa promessa que Deus tinha feito a Abraão: eu darei Canaã aos teus descendentes. E o fato de que os ossos de José são trazidos do Egito e sepultados em Canaã serve realmente como um sinal dessa promessa que Abraão tinha. Hebreus capítulo 11, versículos 9 e 10 diz que Abraão peregrinou em Canaã porque ele tinha esperança de uma cidade melhor. Ele esperava não a Canaã dos homens, mas de fato uma Canaã celestial. Mas esses versículos finais, como eu disse, quer registrar mais do que a morte de Josué e os ossos de José. O propósito desse acréscimo posterior e inspirado da palavra de Deus no livro de Josué é para constatar a fidelidade dessa geração que serviu bem ao Senhor. Enquanto Josué estava vivo, e durante toda a morte de Josué, enquanto viviam aqueles mesmos anciãos que eram da época de Josué, que tinham aprendido a temer o Senhor com Josué, e enquanto vivia o sacerdote Eleazar, essa geração continuou fiel ao Senhor, mesmo depois da morte de Josué, porque eles ainda conheciam ao Senhor, ainda temiam ao Senhor. Mas esse registro da morte de Josué e do sacerdote Eleazar, no versículo 33, servem para apontar para o desastre espiritual que, infelizmente, marcou a próxima geração dos israelitas. O livro dos Juízes conta a degradação espiritual a que foi reduzida a nação de Israel. Se você vai ler o livro de Juízes, eu não vou seguir com o livro de Juízes, mas o pastor Iraldo está pregando no livro dos Juízes lá em Brasília, e eu recomendo que aqueles que querem então continuar, podem ouvir as pregações do pastor Iraldo. Então a próxima geração realmente está fazendo tudo ao contrário do que foi assumido solenemente diante de Deus nessa última cerimônia de renovação da aliança. Está fazendo tudo o contrário. Josué foi muito claro para essa geração, dizendo que se eles se afastassem de Deus, versículo 20, se deixardes o Senhor e servirdes a Deus estranho, então se voltará e vos fará mal depois, e vos consumirá depois de vos ter feito o bem.
se vocês quebrarem a aliança. Aquilo que Deus disse que vos faria de bem, Ele não fará. E tudo aquilo que Ele disse que faria com as nações idólatras de Canaã, Ele vai fazer com vocês, até que vocês sejam consumidos. E infelizmente, a gente está vendo como o povo de Israel está sofrendo essa degradação espiritual e moral e apanhando os castigos da aliança, cada vez de novo no livro de Juízes. Cada vez de novo. Até chegar ao ponto do cativeiro assírio. O reino do norte, posteriormente, depois da divisão, vai para o cativeiro assírio e desaparece como nação. E o reino do sul passa 70 anos na Babilônia, para depois retornar à sua terra. Tudo isso porque não foram fiéis aos compromissos que eles haviam assumido solenemente diante do Senhor. Em resumo, irmãos, antes de morrer, Josué, como um pai zeloso para com seus filhos, já mencionei isso também na semana passada, como os pais em casa e como o pastor na igreja está lembrando cada vez de novo aos seus filhos, ele reúne mais uma vez antes de morrer os filhos de Israel e insiste para que eles se mantenham fiéis ao Senhor, a fim de que eles provem as bênçãos da aliança, e alertam os filhos de Israel do perigo de quebrarem a aliança, de serem fiéis ao Senhor e então serem punidos com os castigos da aliança. Agora vamos aplicar essa mensagem a nós. Para não me estender, eu quero basicamente fazer uma aplicação voltada com os nossos compromissos como povo pactual de Deus. O culto cristão, aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje, não é uma invenção da igreja. A igreja não inventou o culto. Mas o culto está fundamentado na revelação da palavra de Deus. Desde o princípio da criação, Deus tem um povo e se relaciona pactualmente com esse povo. Olhando para o jardim do Éden, nós lemos no capítulo 3, versículo 8, que toda a viração do dia, todo o comecinho do dia, Deus vinha ao encontro dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, ali no paraíso. Naquele momento, Adão e Eva era o povo de Deus, era a igreja de Deus nesse mundo. Depois disso, muitas vezes, Deus apareceu aos patriarcas e foi adorado por eles. Os patriarcas até faziam altares de sacrifício ao Senhor. Então, esses encontros estavam mediados pelo sacrifício. No Monte Sinai, Deus se encontrou com o seu povo da aliança. Ele deu várias instruções por meio de Moisés, que apontava para o mediador da aliança. E esse encontro do povo de Deus no Monte Sinai se repetiu depois dentro de Canaã, em Siquém, por 2 vezes com Josué. E mais tarde, quando o tabernáculo e o templo foram fixados em Jerusalém, então todas as tribos de Israel aprenderam que deveriam deixar a sua terra e ir para Jerusalém, a fim de aparecer diante do Senhor, para adorar o Senhor por meio dos ritos estabelecidos na lei de Moisés. Então, deveria fazer isso de coração e conforme a palavra de Deus. Esses encontros pactuais do povo de Israel com o seu Deus não era feito aleatoriamente, mas era de acordo com as prescrições do próprio Deus, em dia e hora que Deus havia marcado com o seu povo. Nesses encontros pactuais, Deus conversa com o seu povo, como nós vimos acontecer aqui, nesse encontro pactual de Josué 24. E Deus falava ao seu povo, e o seu povo respondia. O contato entre Deus e o povo, no Antigo Testamento, durante todo o tempo, era mediado pelo altar do sacrifício, que apontava para Cristo e para a obra da redenção que ele realizaria em favor do seu povo de uma vez por todas.
Josué começou essa cerimônia de aliança narrando os vários eventos redentivos de Deus na vida de Israel. A igreja se reúne com base no único e definitivo ato redentivo de Deus para com o seu povo, que é a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, quando a igreja do Novo Testamento começa a se reunir fora do templo, porque até o capítulo 3 de Atos você vai ver que os apóstolos estão indo para o templo para adorar, mas depois disso, expulsos do templo, porque os judeus não suportavam mais os cristãos, eles começam a se reunir nas casas. Você vai ver muitas vezes a igreja se reunindo em casa. Atos 16:15, na casa de Lídia, 1 Coríntios 16:9, Filipenses 2, Colossenses 4:15, Romanos 16:5, várias casas estavam para a igreja do Senhor. E quando a igreja se reunia para essas reuniões de adoração, os irmãos iam às Escrituras para aprender como eles deveriam conduzir essas cerimônias, essas celebrações de adoração diante do Senhor. Eles não inventaram um modo de adorar a Deus. Eles foram na palavra de Deus e tiraram de lá os princípios e aplicaram esses princípios à reunião do povo de Deus. Eles entenderam que as cerimônias do Antigo Testamento não tinham mais lugar na reunião do povo de Deus na Nova Aliança, porque todos aqueles rituais e cerimônias, tudo apontava para Cristo e a obra redentiva do Senhor, que já foi cumprida na cruz. Agora, todo o ato de adoração que se desenvolvia na igreja reunida era uma adoração centrada na palavra, não mais nas cerimônias do Antigo Testamento, como a Igreja Católica e muitas igrejas reconstrucionistas insistem em fazer. Os únicos 2 cerimoniais que a igreja mantém é o sacramento da Santa Ceia e do batismo, porque o próprio Senhor ordenou que assim a igreja o fizesse. Fora esses 2, a igreja não tem outros cerimoniais na adoração do povo de Deus. Então, o culto do Novo Testamento era essencialmente o culto da palavra, como já vinha acontecendo no meio dos judeus na sinagoga, porque desde que os judeus perderam o templo de Jerusalém, naqueles 70 anos que passaram na Babilônia, sem o templo, sem a realização dos sacrifícios, que só poderiam ser feitos no templo, eles se reuniam em sinagogas, e naquele momento eles só tinham a lei para adorar e servir a Deus. Então nós vemos esse modelo de culto da palavra já nas sinagogas, e a igreja do Senhor Jesus, reunida no Novo Testamento, aplica esses princípios agora na reunião do povo de Deus. Também nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos convocados pela palavra de Deus, por meio dos presbíteros. Vocês foram recebidos aqui pelo Senhor com a palavra de Deus. Vocês ouviram a leitura e a pregação da palavra de Deus, e vocês também responderam e continuarão respondendo a Deus ao longo desse culto, cantando a palavra, orando a palavra e confessando a palavra, seja a confissão de fé, seja a confissão de pecados. O culto cristão é um culto essencialmente da palavra. Também dizemos que o culto cristão tem um caráter pactual, como está acontecendo em Josué 24. Deus e o seu povo. Deus fala, o seu povo responde. É como uma estrada de mão dupla. Então, alguns momentos do culto Deus está falando, em outros momentos do culto a igreja está respondendo ao Senhor. Então o culto é um diálogo pactual entre Deus e o seu povo. Por isso nós não temos na igreja o costume de darmos oportunidade para que pessoas se apresentem individualmente, porque naquele momento o aspecto pactual do culto a Deus é quebrado, porque a igreja deixa de ser ativa em ouvir a Deus falar e em responder a Deus para assistir o que alguma pessoa diz que tem para dar a Deus. Isso de fato coloca uma terceira parte no culto
e quebra esse aspecto pactual da adoração do povo de Deus, do encontro de Deus para com o seu povo. Nem mesmo o ministro, porque podemos dizer, mas e o ministro que está lá na frente? O ministro não tem o papel de mediador entre Deus e o povo. O ministro, ele é simplesmente a boca. Em alguns momentos ele é a boca de Deus, quando Deus está falando à congregação, e ele é a boca da congregação, de vez em quando a congregação está respondendo a Deus por meio da oração. No culto a Deus, o único mediador é Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e o seu povo. A mediação de Cristo na relação era demonstrada no sacrifício. Lembrem-se, quando o povo de Israel chegava no tabernáculo para se encontrar com Deus, ele passava na porta do tabernáculo, a primeira coisa que o povo via era o altar do sacrifício. Todas as cerimônias de aliança realizada no meio do povo de Deus foi mediado pelo altar do sacrifício, que apontava para a obra redentora de Jesus Cristo. Então, o altar está sempre entre Deus e o seu povo, como vimos também em Josué 24. O Cristo que era apontado pelos sacrifícios que eram queimados no altar, esse Cristo, ele é o centro do culto da igreja cristã. No culto cristão, Cristo é invocado como o supremo mediador e o supremo sacerdote. Cristo é proclamado na pregação como a oferta perfeita que de uma vez por todas realizou a reconciliação entre Deus e o seu povo. Cristo é pregado como a única e perfeita base para o nosso relacionamento com Deus e também para o nosso relacionamento como povo da aliança entre irmãos e irmãs. Todas essas verdades de Deus são proclamadas no culto da igreja cristã. Na pregação, a pregação basicamente é uma pregação de Cristo. Ela pode ir para qualquer texto da palavra de Deus, do Antigo ao Novo Testamento. O que ela vai fazer depois de explicar o texto é mostrar que essa passagem da Escritura falava sobre Cristo. O próprio Senhor nos ensinou isso em Lucas 24, 44. Toda a palavra de Deus, a lei, os salmos e os profetas falam dele. Então o nosso culto é culto da palavra, é um culto pactual, é um diálogo entre Deus e o seu povo. Somos recebidos no início do culto com as palavras de saudação do nosso Deus e também somos despedidos no final do culto com as palavras da bênção do nosso Deus. Cada culto cristão é uma renovação da aliança de Deus para com o seu povo, pois nele, cada um desses cultos, Deus renova a sua promessa de perdão dos pecados e de vida eterna, e nós, como povo da aliança, somos chamados a sermos fiéis ao Senhor, uma vez assumimos diante do Senhor. E é assim que eu quero concluir, lembrando sobre os compromissos que vocês, como povo da aliança, aqueles que uma vez foram recebidos como membros dessa congregação solenemente, e naquele momento vocês ouviram solenemente sobre as promessas que Deus lhe fazia em Cristo Jesus, de perdoar todos os seus pecados e recebê-lo e recebê-la em graça com a promessa de vida eterna. E lembrá-los que naquele dia vocês não responderam diante de meros homens, mas foi diante de Deus e da sua congregação que vocês juraram solenemente
que vocês serviriam e adorariam a Deus em espírito e em verdade, ou nas palavras de Josué 24, em integridade e fidelidade. Mais uma vez nesse culto, vocês estão sendo chamados a responder ao Deus da aliança. E aqueles que são membros em outras igrejas, e aqueles que não são membros ainda da nossa congregação, porque ainda estão nessa caminhada para se tornar membro, estão aprendendo sobre os compromissos que assumirão solenemente diante de Deus da sua congregação. E também aprendem sobre a fidelidade de Deus quando Deus fala com o seu povo, quando Deus promete ao seu povo a bênção, mas também a sua fidelidade quando ele anuncia que vai punir, que vai castigar aqueles que não se mantiverem fiéis à sua aliança. Como pregamos hoje pela manhã, isso não fala sobre culpa e condenação, porque aos verdadeiros crentes que têm realmente a promessa de perdão dos pecados em Cristo Jesus, não há mais condenação, conforme nós lemos em Romanos 8, versículo 1. Mas apesar disso, não devemos negligenciar que por sermos povo da aliança, nós viveremos nesse mundo relaxadamente e continuaremos desfrutando das bênçãos da aliança e nunca sofreremos os castigos da aliança. A palavra de Deus nos deixa como testemunha a geração anterior de Josué, que provou muitas bênçãos enquanto povo da aliança, mas por causa da sua infidelidade, eles não entraram em Canaã. Imem a posição de cada um de vocês como membro da aliança, porque ser contado com o povo de Deus não coincide com fazer parte dos eleitos de Deus. Muitos que estão dentro da aliança e vivem toda a sua vida no meio do povo de Deus, não entrarão pelas portas do paraíso. Deus vai mostrar isso também no livro de Juízes, quando a nação quase que inteira vai se arruinar na idolatria, no pecado, na rebelião, na desobediência, mas Deus vai preservar uma pequena porção, uma semente santa. Ele não preserva isso lá fora, entre as outras nações que não fazem parte do pacto. Ele preserva isso dentro da aliança, mas nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. O ano está acabando. Devemos nos lembrar como nós nos comportamos como filhos e filhas dentro da aliança. Eu, particularmente, essa semana tive momentos bem angustiantes, me lembrando das inúmeras vezes que eu pequei contra o Senhor. E não foram poucas vezes. Quando eu não fui fiel ao Senhor, quando eu não obedeci aos seus mandamentos, quando eu desejei aquilo que era errado, quando eu não estendi as mãos àqueles que precisavam, quando eu deixei de visitar alguns de vocês, como eu sei que era um momento muito importante, receber a visita do pastor e o pastor não chegou. Lamentei quando muitas vezes eu queria fazer algo e depois descobri que aquilo não era o que eu devia fazer. Mas eu me achava muitas vezes tentando fazer as coisas do meu próprio jeito, e eu lembrava que eu nem sequer tinha submetido aquilo em oração, pedindo orientação a Deus antes de prosseguir com aquilo. Então, me recordando do ano de 2019,
Foram muitos momentos para me envergonhar diante de Deus. Muitos momentos em que eu só pensei em mim mesmo e não pensei no Senhor nem no seu povo. Mas também eu me lembro de muitas coisas boas que o Senhor fez com nossa família e comigo nesse ano de 2019. Foram muitas coisas boas que eu não merecia, não. Se Deus não olhasse para Cristo Jesus, mas se Ele olhasse direto para mim. Eu postei uma frase essa semana de Arthur Pinto que dizia que há num pecador combustível suficiente para acender outro inferno se Deus derramar uma fagulha sobre ele. E eu posso dizer isso sobre mim mesmo. Há em mim combustível suficiente para acender outro inferno se Deus decidisse me cobrar por causa dos meus pecados. Mas a minha alegria é que Ele não faz isso, mas Ele olha para mim por meio de Jesus Cristo, o mediador da aliança, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que obedeceu a Deus em todas as coisas e aquele que suportou na cruz o castigo e o inferno que deveria queimar em cada um de nós. Lembrem-se, irmãos, do Deus diante de quem vocês estão diante mais uma vez. Não tenha medo de reconhecer os seus pecados, não. Não tenha medo de se lembrar dos muitos momentos que você ofendeu a Deus, para lamentá-los, para entristecer-se por eles, para aprender que a sua salvação não está de jeito nenhum com base em você mesmo. Deus olhar para você, tudo que Ele faria era lhe fulminar. Mas lembrem-se que você não chega diante desse Deus com base na sua própria obra, na sua própria justiça. Aí você se apresenta diante dele com base no seu Salvador Jesus Cristo. Por isso confie no seu Salvador. Confesse a Ele os seus pecados, confesse a Ele todos os momentos que você não foi fiel ao Senhor. E tenha certeza de que o Pai, com base na obra do seu Filho Jesus Cristo, lhe recebe em graça. Por isso, mais uma vez, nós seremos chamados a aparecermos diante da mesa do Senhor para recebermos os sinais da promessa que Ele nos faz e perdão dos nossos pecados, Jesus. Isso lemos também na forma da Santa Ceia, sobre o autoexame, que consiste nessas três partes importantes. Primeiro é reconhecer que você é pecador e não é com base em você mesmo que você se aproxima de Deus. Em segundo lugar, apesar do pecador que você confia firmemente que todos os seus pecados foram perdoados em Jesus Cristo. E que você não se apresenta diante de Deus com um coração vazio, mas com um coração sincero e comprometido com essa confissão que você faz diante do Senhor.